Boa tarde. É desde aqui, dos estúdios da Sinal TV, que vamos dar início a uma entrevista ao autarca de Boticas, Fernando Queiroga. Depois de um ano atípico, devido à pandemia e de muitos contratempos que este ano trouxe, e a 6 meses de eleições autárquicas, para quando o anúncio público de que vai ser candidato a Boticas? Bom, antes de mais, um agradecimento especial à Sinal TV pelo convite e por esta oportunidade também que me dão para esta entrevista. Naturalmente, as decisões têm o seu timing. A Direção Nacional do Partido já decidiu homologar os atuais Presidentes de Câmara. Agora falta os trâmites normais de ser a própria secção, que isto há regras, naturalmente, e depois validado. A Comissão Política Distrital, naturalmente, que não se oporá a nenhum dos atuais Presidentes de Câmara. Acho que ainda é um pouco cedo, porque também estivemos num processo muito recente, por sendo Presidente da Distrital, foi preciso também tratar do Distrito, tratar dos candidatos, onde somos oposição, e não é fácil fazer e arranjar candidatos onde somos oposição, e portanto foi esse trabalho. Agora vou olhar internamente, falar com os meus pares, vamos para o terceiro mandato, ver também a questão da Constituição, quer da própria lista da Câmara, quer da Assembleia, e também das juntas de freguesia, por limitação de mandatos. Há 2 freguesias que não poderão ser recandidatas, e portanto, mas eu julgo que durante o mês de maio, que será o tempo mais oportuno para tomar essa decisão, porque tenho que consultar também e ver, apesar de fazermos isso diariamente, auscultar também a população, perceber a receptividade. Eu não estou neste lugar só por estar, nem quero estar por força. Eu quero estar enquanto me sentir útil. Quando me sentir útil, vou para a minha vida pessoal, naturalmente, e deixarei de ser Presidente de Câmara. Portanto, é preciso estes passos que ainda não os fiz e tenho que os fazer, tenho que os calcorrear e depois será a decisão, mas como obviamente também será do conhecimento, é uma decisão natural, a minha recandidatura, porque me sinto satisfeito pelos 4 anos, e falamos deste último mandato, pelo que tenho feito, eu e a minha equipa, e portanto naturalmente que há muita coisa ainda para fazer, e os 4 anos ainda serão necessários para terminar, não na totalidade do projeto, que nunca conseguimos concluir tudo, mas grande parte do projeto. Falou no seu projeto, atrair investimento continua a ser a sua grande bandeira. Quais são os pilares prioritários para o desenvolvimento de Boticas? Repare, isto são fases porque que o país passou e os próprios concelhos passaram. E o Concelho de Boticas também teve estas várias fases. Houve uma fase de investimento em infraestruturas, em equipamentos, e, portanto, desde 2013 ou 2014, quando tomei posse neste cargo, o meu projeto para o Concelho não passava por grandes investimentos, a não ser a manutenção, naturalmente, que fruto do tempo vai-se degradando, mas fundamentalmente investir nos munícipes. Investir nos munícipes, na qualidade de vida dos munícipes e fixar gente. Aliás, nós temos uma máxima, não é só em Boticas, mas no Alto Tâmega. E foram criadas algumas empresas nestes últimos... Felizmente foram. Que é, dizia eu, temos uma máxima que é fixar e atrair gente. Estes territórios só terão futuro se tiverem gente, porque nós estarmos a construir equipamentos, estar a construir infraestruturas e não ter gente, não vale a pena. É tempo perdido. Aliás, deixe-me dizer-lhe isto também, que me marcou, um governante, quando tomei posse, me disse assim: meus caros, éramos todos Presidentes de Câmara, meus caros, no final do mandato, ou no final de cada mandato, vós ireis ser avaliados pelas pessoas que conseguisteis fixar no vosso território e não pelas obras. E, portanto, eu já tinha isso em mente, mas isso ainda marcou ainda mais. E, portanto, Boticas só terá futuro como concelho se continuar a ter gente. Felizmente temos conseguido atrair gente, temos tido fixado e atrair investimento, que é as empresas. A nossa segunda zona industrial, que temos 2,
Uma estava praticamente completa, a outra só depois de 2014 começou a ser povoada de empresas e estão os lotes praticamente todos ocupados. Irá ser também, mais também um dos projetos, ser alargado, porque já temos vários pedidos e não é preciso grandes empresas que criem com grandes empregos. Felizmente temos uma no Conselho, mas pequenas empresas ou médias empresas que empreguem 10, 20, 30 pessoas, porque as coisas podem correr mal e o choque não é tão grande. E felizmente temos conseguido cativar gente de outros concelhos limítrofes, tem se fixado, porque é o local de emprego, e portanto este é o futuro. O quê? Criando incentivos. Eu tenho dito isso também aos meus pares e aos seus presidentes de junta, apesar da delegação de competências que tenho nas juntas e das transferências que fazemos para as juntas, há obras que nós não fazemos. Eles me pedem, mas eu não faço. E digo assim, em detrimento desta obra que vocês me pedem, vamos apostar nisto, que é a fixação das próprias empresas, criando incentivos, com regulamentos, até a criação do próprio emprego, incentivamos, mediante os rácios de empregabilidade, assim são concedidos financiamentos. E isto, sem sombra de dúvidas, e cada um tem a sua política, mas estes territórios só terão o futuro com pessoas atraindo empresas. Emprego, as pessoas fixam, trazem economia, fixam-se aí, têm os seus filhos, fazem as suas casas e gira a economia, cria dinâmicas económicas. É este o futuro, é isto o nosso projeto para o Conselho. Continua a defender a descentralização, nomeadamente a questão dos transportes, por exemplo, que lembra-me que falou e foi muito crítico na altura sobre os tribunais, que, por exemplo, ir assistir a um julgamento em Vila Real, um habitante de Boticas não tinha as mesmas facilidades de... Eu lembrei-me, por acaso, do tribunal ou de uma ambulância para ir... Muito bem. A descentralização continua a ser... Deixe-me dizer-lhe duas coisas. Vamos separar esta pergunta em duas partes. A questão da descentralização e a questão do fecho das instituições do Estado. E começamos por aí. Essa foi a minha prenda de Presidente de Câmara. Tomei posse em início finais de 2013. Em 2014 fecharam o meu Tribunal de Boticas. Foi a prenda que o meu partido me deu. E aqui estou à vontade. Eu fui eleito Presidente de Câmara e, portanto, defendo intransigentemente os interesses da minha população. E estava o meu partido no governo. Era Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho e, portanto, insurgi-me, fiz manifestações em Boticas, fui fazer manifestações a Lisboa e nas reuniões do partido e nos congressos estava o Fernando Queiroga, Presidente de Câmara de Boticas, a falar contra o partido porque não era forma de tratar o interior. E resolveu-se, não foi com o meu partido, com esse governo, mas resolveu-se a seguir. Isto para lhe dizer que, acima de tudo, está a defesa da população, a defesa do nosso Conselho. Relativamente à descentralização, eu sou um municipalista e sou um defensor acérrimo da descentralização. Aliás, eu tantas vezes falo do Terreiro do Paço e falo mal do Terreiro do Paço, porque são tomadas medidas. Eu aqui atrasado ironizava um pouco que o Terreiro do Paço vê-se o Rio Tejo e pouco mais. Portanto, para lá de cima já não se fez nada, não se vê nada. E, portanto, tomar decisões para o que não se vê não é fácil. E, portanto, tudo que possa ser descentralizado deve ser descentralizado. E estou à vontade nisso, porque, fazendo parte do Conselho Diretivo da Associação de Municípios, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, foram 4 anos de intenso trabalho na descentralização. Vários dias, foi fechados numa sala a partir das 9 da manhã até às 9 da noite, ali, porque não havia respostas da outra parte que fossem do nosso acordo. E também tenho que lhe dizer aqui uma coisa. Só uma pessoa no governo é que quer a descentralização, que é o Primeiro-Ministro. Depois, tirar poderes aos ministros, aos secretários de Estado, aos diretores gerais, não é fácil. E, portanto, foi um trabalho intenso, mas nós sempre acreditamos nisto. Nada é perfeito e isto também não foi perfeito. No início, com algumas incongruências, fomos limando arestas, mas isto vai tendo evolução, porque quando se cria uma lei, é preciso haver o bom senso
de dizer, e a sensatez, ok, criou-se esta lei, mas vamos alterá-la mediante as necessidades. E sempre defendi isso. Aliás, à medida que foram fechando dossiês, a Câmara de Boticas foi recebendo sempre as competências que estavam disponíveis. Só não recebemos a questão da saúde e da ação social, que só agora, no caso da ação social e da saúde, é que estão disponíveis. Da saúde ainda há ali uma coisa, os pequenos pormenores para limar, e tudo tem a ver com financiamentos. Para entregarem-me a saúde e dizer assim, o Presidente da Câmara é o porteiro que abre e fecha a porta e que mantém a pintura, substitui um vidro, isso também não é delegação de competências, não é. E, portanto, entregam-nos o ONU edifícios velhos, degradados, e o parque automóvel numa lástima também, e, portanto, primeiro é preciso fechar isso, chegar a um acordo, mas, por exemplo, a ação social está praticamente fechada e vamos aceitar. A questão da educação, desde 2020 que recebemos e que está a funcionar muito bem, porque é a política de proximidade que nós sempre dissemos. Nós gastamos melhor o dinheiro porque aplicamos melhor o dinheiro, sabemos das reais necessidades e com o nosso pessoal, com as verbas que temos, somos mais poupados. Isso está escrito também. Não é o Estado Central a querer gerir uma escola num concelho qualquer. Isso não funciona, naturalmente. Não tem conhecimento prático. Não tem conhecimento, não tem realidades. Não... E depois, com todas as entropias, depois é as várias hierarquias. Para comprar uma caneta é preciso passar por 10 pessoas. Exato. Para dar autorização. E, portanto, isso não pode surgir. É o Estado que está... Esse é o exemplo vivo de que a proximidade funciona. Funciona. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Esta questão também não é só da boca para fora. Desde 2014, também, volta a 2014, quando tomei posse, também não é só dizer que somos defensores da descentralização e depois não a praticamos. Antes disto, eu fiz a delegação de competências nas juntas de freguesia. Antes não havia, e fiz a delegação com competências e com recursos financeiros. E digo, estou cada vez mais satisfeito com as minhas juntas de freguesia. Porquê? Aplicam bem o dinheiro, temos as freguesias todas impecáveis, com limpeza, com os arranjos, alguma obra de maior monta, naturalmente, tem de ser a Câmara, mas até cria empregabilidade. Também conseguem, mesmo as próprias empresas da freguesia, também têm algum trabalho. Isto é orgulho, as pessoas sentem mais orgulho porque veem as coisas arranjadas, veem as coisas cuidadas e, portanto, não é só dizer somos defensores da descentralização, mas é só para nós, porque depois se temos que libertar alguma coisa, não conseguimos. E, portanto, eu antes desta descentralização já tinha feito com as juntas de freguesia e continuo a dizer, é a melhor forma. As juntas de freguesia também são um pilar fundamental na questão da democracia, porque se um município qualquer tem um problema, à porta de quem vão primeiro? À porta do Presidente da Junta. Mas seja às 8 da manhã, seja às 3 da manhã ou à meia-noite. É sempre o Presidente da Junta que está lá, que é a primeira pessoa. Mais próximo. Mais próximo. Nós também vão, porque nós temos uma abertura, deixe-me dizer-lhe que eu faço atendimento todos os dias, desde que esteja na Câmara faço atendimento todos os dias. Mas primeiro, naturalmente, passam pelo Presidente de Junta, porque é a pessoa que está ali mais próxima, é a pessoa de mais confiança, até para ler uma carta da luz que às vezes não percebem e vão lá ao Presidente de Junta, ou uma carta de um banco. E, portanto, esta proximidade, esta afinidade que se cria com as pessoas é fundamental para quem está no poder. Muito bem. Recentemente, e vou citá-lo, disse que, na questão das SCUTs, que os descontos nas SCUTs era para fazer manchete. Estou a citá-lo. Na sua opinião, qual é a solução para as SCUTs? Olha, deixe-me só dizer-lhe para que as pessoas percebam também do que é que estamos a falar. Quando digo que se fazem manchetes, diz-se que há descontos e não sei o quê. Não há coisíssima nenhuma. Um ligeiro... Mas sempre se mostrou muito contestatário neste... Não, muito contestatário. Porquê? Porque eu tenho alguma dificuldade, porque às vezes podemos ser eticamente incorretos. Eu tenho sido, às vezes, em algumas reuniões, tenho sido. O eticamente correto deixo de o ser. Porque vejo que há injustiça para com o interior. Porque enche-se os discursos políticos com o interior, com a coesão territorial, e depois poderemos falar até de
de outros planos que vêm aí, e que se diz, até se cria o Ministério do Interior e da Coesão, e depois, na prática, o que é? Para já, esta questão da autoestrada veio com 30 anos de atraso. Porque se tem feito rasgar este interior, naturalmente que muitas das empresas que estão noutro sítio e com custos mais elevados teriam vindo para esta região. Fixar-se na região. Depois, fez-se esta autoestrada. E vamos ver que foi do tempo de outras vias de comunicação, porque é que é mais cara do país. Por sermos os mais prejudicados, e depois vem com estas falácias, deixe-me dizer-lhe isto, desta forma, de descontos, que é tudo, para aparecer num jornal qualquer um dia, a dizer, há descontos, não há 24, não há coisa assim nenhuma, porquê? Passo a explicar. Vamos ver um caminhão, um pesado, paga 25 euros de Viseu a Chaves. Ir e vir são 50 euros. Ao fim do mês, quem tiver aqui uma empresa faz contas. Compensa vir para o Alto Tâmega? Não, não compensa. Não compensa, não vem, porque é a distância, é o combustível e depois ainda tem e depois ainda tem esta questão. Se quisessem ajudar esta região do Alto Tâmega, só tinham que dizer assim, devido a vários anos terem sido prejudicados, não pagam nada, ponto. Depois ainda vem dizer que os residentes que têm desconto, bom, para já só têm desconto nos 8 dias que passem, mas para terem desconto têm que se ir inscrever a uma plataforma que ninguém sabe onde é que funciona. Eu não sei onde é que é e provavelmente você também não sabe, também não. Nunca lá foi e já lá passou muitas vezes na A24. Portanto, é tudo para criar soundbites, para criar títulos bonitos e depois um dia um ministro qualquer dizer não, nós até estamos a olhar para o interior. Mas não é verdade. Não há a verdadeira vontade, não há vontade política. Eu costumo dizer isto, não há vontade política para ajudar estes territórios. Seja o Alto Tâmega, seja as terras trás-montes, ou seja outra cimo qualquer do interior. Porque se houvesse vontade política, eram medidas efetivas. E deixe-me dar-lhe este exemplo. Há coisas, isto a propósito das empresas, se houvesse vontade política, e já não digo as empresas privadas vêm onde têm incentivos, ainda há pouco falamos, nós damos do nosso orçamento. Mas eu dei esse exemplo e disse ao atual Primeiro-Ministro, uma altura, isto mesmo que vou dizer agora. Quando há uma empresa que depende da instalação do Estado, porquê é que não é colocada no interior? E dou o exemplo concreto, a linha Saúde 24. Porquê é que não vem para Chaves, para Boticas, para Montalegre, para um território do Alto Tâmega, por exemplo? Porque só a quantidade de gente que trabalha lá, que tanto pode estar em Setúbal, no Barreiro ou na Almada, como pode estar aqui no Alto Tâmega. Exato. E isso é vontade, é decisão política do Governo. E já não falo na privada. Se houvesse essa vontade política, garantidamente, que o país era mais uniforme e era mais equilibrado. Muito bem. Um assunto que tenho obrigatoriamente que lhe pôr nesta entrevista é a questão do lítio. O lítio tem sido uma questão muito quente, as populações estão sempre muito preocupadas. Qual é a posição da Câmara de Boticas sobre este assunto? Uma posição muito clara. Nós, naturalmente, para ser claro, dizer assim, somos contra o lítio, ponto. Tendo algum desenvolvimento, dizer assim. Mas capta investimento também. Não sei se capta tão investimento quanto dizem. É exatamente isso que queria que me dissesse. Porque, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Nós temos um projeto para o Conselho. Ainda há pouco falamos nele. Atrair gente, enfim, outras coisas. E nós queremos ser reconhecidos como um Conselho saudável, com boa qualidade de vida, e, portanto, isto já vem desaparecer tudo. Mas deixe-me fazer aqui aqui uma observação do seguinte. Nós somos eleitos presidentes de Câmara, ou presidente de um Conselho qualquer, para defender os interesses do território. E, manifestamente, este investimento não defende os interesses do território. E não defende porquê? Para já tenho dúvidas que esses investimentos, desses milhões todos, sejam verdade. Aliás, nestas conversas que fomos tendo,
Primeiro foram apresentados uns números que eu até me recuso a dizer que são tão absurdos, de uns milhões de investimento, depois foi reduzindo, assim como a criação dos próprios empregos. Os postos de trabalho também têm vindo... Os postos de trabalho começou por 500, depois 300, agora já vai em 100. Bem, eu no início disse assim, bom, se forem criados 50 já é o máximo. E o que é que esses 50 postos de trabalho significam? Significam a destruição de um território. Significam a destruição de um território que está classificado pela FAO como Património Mundial Agrícola e Paisagístico. Significa destruir um território que tem investido no turismo, tem investido na biodiversidade, na sustentabilidade do próprio território. E, portanto, isso vai tudo por água abaixo. Mas se as águas fossem cristalinas, ainda não vinha mal nenhum ao mundo. Mas até isso nos vai prejudicar. As tais águas cristalinas que nós temos neste momento, e que não me canso de lhe dizer que temos rios magníficos com possibilidade de pesca e de outras atratividades de natureza, isso desaparece. E, portanto, esses tais investimentos não são... Eu duvido deles, estou à espera até agora do estudo de impacto ambiental, que naturalmente que teremos uma palavra a dizer. Mas, para que também se perceba bem, e às vezes com exemplos concretos consegue-se perceber, uma montanha, além de outros buracos que existem, uma montanha pura e simplesmente é cortada. Decepada mesmo. E depois ainda fazem um buraco com 300 metros de diâmetro, 800 de profundidade, e depois fica a céu aberto. Eu perguntei, a uma altura, se não havia essa possibilidade de... primeiro, com o avanço das tecnologias, porque é que não era subterrâneo? A exploração, porque é que não era subterrâneo? Foi-me logo dito que não, isso não podia ser, porque se fossem obrigados a isso, não entravam em trabalhos, porque não era rentável para a empresa. Primeiro aspecto, estão preocupados com a rentabilidade da empresa, não estão preocupados com a questão ambiental, nem de saúde daquela população. Depois, perguntei também, uma vez que são feitos 3 buracos, e este é o maior, que estou a dizer, que é a mina do Grandão. Com grande impacto ambiental. Muito grande impacto. Brutal. O impacto visual é brutal, fora os outros. Perguntei, uma vez que é uma coisa enorme, que eu nem lhe sei dizer o que é, não sei se a dimensão 800 metros de profundidade e 300 de diâmetro é qualquer coisa assustador. Isto é no início, porque depois sabemos, porque depois aparece mais um bocado aqui, mais um bocado acolá, alarga-se mais um bocado, afunda-se mais um bocado. E, portanto, eu perguntei se não seria possível a matéria que sai para ser retirado o spodumena, que dará o lítio, se fosse outra vez recolocado no buraco. Não, era impossível, porque se no estudo de impacto ambiental lhe fosse exigido isso, então também não entrariam em trabalhos, porque isso também era prejudicial para a empresa. Segundo aspecto, que só, mais uma vez, estão preocupados com o lucro da empresa. E, portanto, nós não estamos aqui preocupados com o lucro da empresa. Nós estamos preocupados com a nossa população e com o nosso Conselho. E, por isso, taxativamente, que nós somos contra a mina, e eu também tenho um compromisso com aquela gente, com a gente que me colocou neste lugar, que acreditou em mim, que acredita na minha palavra e, portanto, eu não os vou defraudar naturalmente. Seremos o que estiver ao nosso alcance, naturalmente, e sabemos que temos algumas armas ainda, que estão ao nosso alcance, faremos uso delas, e o Governo fará uso deste também que tiver na mão. E depois vamos ver, como diz o nosso bom povo, e permita-me que use esta expressão de bom barrosão, quem tem unhas toca viola, e portanto nós cá estaremos para tocar a nossa viola. Sempre na defesa do seu território. Quando não fizer isso, no próprio dia saio do Presidente de Câmara. Quando deixar de defender os interesses da população do Conselho de Boticas, vou-me embora para casa porque não estou a fazer nada. Eu fui eleito, não foi para isso, não foi para defender os meus interesses, não foi para defender os interesses de nenhuma empresa e não é para defender exclusivamente os interesses da minha população, e por isso é que me deram esta responsabilidade no primeiro mandato em 2013, renovaram a minha confiança ainda mais significativa no segundo mandato. Pronto, agora falta decidir se vou para o terceiro mandato, mas já falamos nisso, não vamos repetir-nos.
serei avaliado naturalmente, mas quando não fizer isso estou a mais na política e, portanto, eu também não sei estar nos lugares a enganar as pessoas. Sr. Presidente, Boticas, em termos nacionais mesmo, é dos concelhos que mais incentivos dá para que as pessoas fiquem no concelho, que venham para o seu concelho, mas a questão da pandemia criou grandes impactos económicos em todas as regiões, Boticas não é exceção. Que medidas é que tem previstas para combater o impacto económico que esta pandemia provocou no seu concelho? Olha, deixe-me dizer-lhe que eu tenho feito várias reuniões com os meus colaboradores, com os meus vereadores, e temos discutido isso. Porque vemos, e estas coisas, ninguém inventa nada, a roda está inventada há muito tempo, e portanto vamos vendo o município A, o município B, tem dado isto, tem dado aquilo, e eu tenho discutido isso com os meus pares, dizer assim, mas isto nós já estamos a dar há muito tempo. Nós já injetamos na economia e incentivamos a economia daquele concelho desde 2014. Incentivos de isenções, benefícios fiscais, enfim, nós já estamos a dar. Agora só há uma coisa para fazer, é ver quando é que isto termina, ver como é que isto termina, quem abre portas, ver a forma. Mas fundamentalmente nós só podemos ajudar esta gente e estávamos com esta dinâmica, e disse muito bem, o Boticas tem atraído muita gente com investimentos, quer no nosso Parque de Natureza e Biodiversidade, que tem sido um sucesso. Já lá vamos. Mas não só ano passado, dizer-lhe, os investimentos que temos feito, a questão gastronómica que também temos incentivado, a nossa restauração estava a funcionar lindamente. Eu confesso, não lhe sei dar uma resposta concreta porque também não queremos dizer que vamos dar 10 e depois não damos 1. Não quero dizer isso. Não quero criar também cair na demagogia. Dizer as tais manchetes, os tais soundbites. Não quero fazer isso. Felizmente, e foi em setembro, que saiu uma publicação do INE, o Conselho de Boticas foi, aliás, não desceu. Foi o que ainda teve aumento de emprego em Boticas. Falámos em setembro. Portanto, porque felizmente o grande empregador, que é uma fábrica, a Euronet, não despediu ninguém, criou-se estas pequenas empresas, há uns construtores civis também que continuaram a trabalhar, a agricultura continua a trabalhar, os serviços continuaram a trabalhar, portanto, quem é que está a sofrer com isto? É o nosso comércio local, a nossa restauração. Esses é que eu estou muito preocupado com eles. E devemos de arranjar alguma forma de os ajudar, mas uma ajuda muito concreta, muito objetiva. Vamos ver quando é que isto termina e a forma como termina. Porque muitos dos incentivos nós já os estamos a dar, que desde o início achamos que não podiam ser prejudicados pelo facto de terem uma porta aberta no Conselho do Interior. E isso nós já estamos a fazer. Falou no Boticas Parque, claro está que é um tema que não podia passar despercebido, foi uma das suas grandes apostas, um grande investimento também por parte da autarquia, mas que a pandemia veio travar a sua visibilidade e crescimento de certa forma. Que futuro tem, o que é que prevê de futuro para este espaço tão nobre do seu concelho? Eu confesso-lhe que essas é daquelas que eu acredito no futuro promissor. Porque, para já, a frequência que aquele equipamento estava a ter, o conhecimento, a divulgação que teve aquele equipamento, as atividades naquele equipamento, o passa-palavra. Deixe-me só dar-lhe este exemplo. Abrimos na semana passada. Abrimos a pesca na semana passada. A Sinal TV deu a notícia. Não sabia. Parabéns, então. Mas a equipa que tenho lá, que está a trabalhar connosco, teve que fechar as portas, não deixar entrar tanta gente. As pessoas querem ir, gostam de ir. É um equipamento fantástico, mas também é daquelas coisas que o que custa não é fazer, o que custa é depois a sua gestão, a sua manutenção. E eu tive uma sorte fantástica com a equipa que arranjamos. A equipa que está a colaborar connosco, que é a Associação Celtiberos, que está a dinamizar aquele equipamento, é uma coisa fantástica. É fora de série. Trabalham com gosto. Com gosto, gente de lá, miúdos, jovens, formados, licenciados,
que pegaram naquilo como se fosse deles, entregam-se dia e noite, não tem fins de semana. É uma coisa que eu digo. É por isso, são estes pequenos pormenores que nos incentivam e que nos dão gosto de ocupar este cargo. É encontrar assim gente, juventude, e dizer assim, não, nós não temos jovem, não acreditamos. Foi uma aposta. Uns desconhecidos, conhecia-o da vila, de juventude, conhecia bem o pai do responsável deles, e de quem era muito amigo, mas em termos de trabalho não sabia, tinham saído da faculdade e, portanto, não sabia a dinâmica que eles iam entregar naquele momento. E foi uma sorte fantástica. E, portanto, Acredita que aquele pode ser um polo importante no desenvolvimento do turismo na região? Eu não acredito, eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza. Até em associação com outros, porque também nesta coisa, e que quanto mais trabalharmos em rede, melhor. Há magníficos espaços também nos 6 municípios do Alto Tâmega. E entendem-se bem, e criam sinergias uns entre outros, e portanto isso também vai atrair ainda mais gente a este território do Alto Tâmega. Mas eu tenho a certeza, porque tem potencial, são 60 hectares, com variadíssimas potencialidades, desde a fauna à flora, à diversão, ao descanso, ao lazer, até pode-se dormir num espaço de natureza. Por enquanto ainda são poucos os gigamentos, porque também não queremos dar o passo maior do que a perna, mas foi-nos aprovada uma outra candidatura para fazer mais alguns melhoramentos. Também a questão do alojamento também vamos melhorar, até associar um outro espaço que também temos em Carvalhelhos, para ser mais dinamizado, que não está a ser muito dinamizado. Portanto, tem todas as potencialidades para ainda subir mais. É certamente um marco importante que vai ficar para a história, para lembrarem a sua passagem na Câmara de Boticas, naquele espaço. Eu quero ser lembrado como um presidente que se interessou por aquela população, não consigo fazer tudo, confesso, não consigo fazer tudo. E muitas das horas à noite que não se consegue dormir é incomodado que não consigo resolver algumas coisas. Mas quero ser recordado como uma pessoa que foi Presidente de Câmara e que fez o que melhor sabia e podia para ter mais qualidade aquele Conselho e cativar mais gente e que as pessoas sintam orgulho no Conselho de Boticas. É isso que eu quero e tem-me ajudado. O que eu sinto nas pessoas é que cada vez têm mais orgulho no Conselho de Boticas. Vê-se até pelo cuidado que têm, a preocupação que têm. Às vezes, fora de horas, nós também não temos horas, mas fora de horas, Presidente, olhe que está esta árvore partida, está este buraco. Pessoas da sociedade civil. E eu gosto disso com satisfação. Às vezes as pessoas dizem, desculpe lá estar a chatear, não chateia nada, a mim só me ajuda. Nós só conseguimos resolver as coisas se houver esta interligação e as pessoas sentem-se à vontade de dizer. Mas eu tenho uma outra interpretação. É o sentimento de orgulho que as pessoas têm no Conselho. E veem pessoas de fora, que não conhecem de lado nenhum, e gostam de explicar às pessoas onde é que fica isto, onde é que fica aquilo, onde é que podem comer, indicam, mas com gosto, e gostam de ver as pessoas. E, portanto, isso são trabalhos que não se veem, que nós dizer assim, vou fazer isto, não, isso não conseguimos, não é o objetivo. São outras coisas em paralelo que vão dar esse fim. E eu sinto-me muito satisfeito com este orgulho que os botiquenses têm no seu concelho. Dando agora uma abertura um bocadinho mais à região, como vê a distribuição dos fundos europeus no próximo quadro comunitário de apoio para a região do Alto Tâmega, que tanto gosta? Bom, eu disse que ia ser eticamente correto e, portanto, não quero ser muito, nem utilizar termos, mas este tenho que utilizar. É mais uma falácia. Já o tinha sido com o PNI. Também se mostrou crítico nessa altura. Muito, porque não via €1 sequer para esta região. E agora vê-se com o PRR. Ora bem, o PRR é criado para combater esta devassa da economia
que os países tiveram. E para que é que vai o PRR? Nós vemos, ainda há pouco falei, na questão da nossa economia, dos nossos comerciantes, que precisam, as nossas empresas que precisam de injetar dinheiro. E posso lhe dar já um exemplo, o que é que a CIM do Alto Tâmega fez, um bom exemplo que a Torreiro do Paço devia fazer, que é, e posso lhe dizer já, é um aviso agora, o PAPNE, que abrimos. Havia dinheiro que eram dos municípios e nós deixamos de utilizar esse dinheiro e colocamos nesse aviso para as empresas. Colocamos lá 7 milhões. 7 milhões de euros. Diretamente para as empresas. Bom, nós já depois estávamos preocupados que não iria haver candidaturas, porque não é normal um aviso com este montante haver tantas candidaturas. Tem-se aberto uns avisos com bastante menos verbas e que ficam desertos, meia dúzia de empresas. Mas fruto também de um trabalho, e podemos falar também nisso, de uma equipa que temos na CIM, fantástica. E então, começando por quem está à cabeça, os líderes, são os responsáveis, para o bem e para o mal. O nosso secretário executivo tem feito um trabalho fantástico e fez um trabalho de divulgação, de incentivar, de sensibilizar as empresas. Bom, apareceram empresas a concorrer no valor de 9 milhões e 400 mil. Coisa que nunca aconteceu. Bom, mas eu dizia e perguntava-me destes novos financiamentos, eu digo assim, é mais uma falácia, porque podiam, se este dinheiro vem para ajudar a economia, para ajudar as empresas, porque não vai para aí? Por onde é que vai? Vai para os mega projetos do Governo, do Estado Central, do Torreiro do Paço. E mais uma vez, o dinheiro não vai chegar à economia. Não chega porque fica nos grandes projetos e ficamos por aqui. Não vai chegar à economia. E poderia fazer, como eu também, eu e os meus colegas sugerimos, fazer divisórias, porque temos essa competência. Ou pela NUT 2, a CCDR, ou pela NUT 3 das CIMs. Dizer, ok, tem aqui esta verba, com regras, claro, e regras claras, transparentes, como temos feito, e está bem à vista, e dê-lhe este exemplo, que é um bom exemplo deste aviso que abrimos diretamente para a economia, para cada CIM, para gerir. Porque cada um é que sabe as suas necessidades. Nós sabemos quais são os setores da economia que mais sofreram com esta pandemia, mas não nos dão essa liberdade. Não vai para TGVs, vai para construir uns hospitais, o que estava nos programas dos governos que prometeram, mas não havia em orçamento do Estado, vão aproveitar agora estes dinheiros que devia ser direcionado para a economia, para a devassa que teve a economia. E não é feito isso. Assim como, tanto se fala, voltando um pouco atrás à questão da coesão territorial, tanto se fala na coesão territorial e o próprio Governo Central em Bruxelas faz clemência para que, como somos muito periféricos, como estamos mais atrasados em relação à Europa, precisamos de mais dinheiro. Pois, mas o que é que o Torreiro do Paço faz cá dentro? Também faz isso. Também usa da mesma política? Não. Não vem dinheiro para o interior. E, portanto, há aqui dois pesos e duas medidas. E por isso é que me dá revolta e digo-lhe que, por vezes, ficamos desanimados. E depois vamos buscar força já aos nossos municípios, porque senão a nossa vontade é bater com a porta. Porque aquela gente que está no Torreiro do Paço não olha para este interior, apesar de também honra seja feita que temos uma secretária de Estado que luta, mas é uma secretária de Estado, pronto, ok, e tem feito muito, e tem-nos ajudado muito, também honra seja feita, também não é tudo mal. E nas cerimónias onde tenho estado, que é a secretária de Estado da Coesão e do Interior, a Isabel Ferreira, tem feito um trabalho notável por esta região e tem olhado para esta região com olhos de governanta. Mas é uma secretária de Estado e, portanto... Não tem o peso... Tem o peso, naturalmente, e o próprio Governo, quer dizer, os lobbies que existem entre ministros, não chegam ao secretário de Estado, mas pronto, são outros 500, contas de outro rosário, não vem para aqui chamados, mas que nos desanima um pouco, porque vemos o nosso interior, eu não quero dizer a definhar, não quero dizer isso, porque eu acredito no interior, tem grandes potencialidades e vai haver aí oportunidades para o interior e estão a surgir
algumas situações com esta questão, porque temos que ver que a questão da pandemia nem é tudo mau. Porque esta questão do teletrabalho, as pessoas vão começar a fazer contas, porque é que não vão, podem vir a ficar nos seus concelhos de origem, porque se for a Porto, Lisboa, Coimbra, por aí fora, só encontra transmontanos e gente do Alto Tâmega imensa, porque nós fomos, levamos aqui uma enxertia muito grande, foram retiradas muita gente, estes concelhos tinham muita gente. Houve muita gente que foi estudar e não voltou, arranjou empregos. E, portanto, mas o teletrabalho pode abrir aqui uma janela de novas oportunidades. Temos a continuar a criar condições. E dos pontos fundamentais que tanto temos falado, tanto temos pedido, é a questão da cobertura do 5G, a cobertura de internet. Porque qualquer empresa que venha, qualquer pessoa que se queira cá instalar, primeira pergunta... Continua a achar que isso é fundamental para o desenvolvimento da nossa economia? Neste momento é fundamentalíssimo. Fundamentalíssimo. Quem não tiver cobertura de internet, naturalmente, e viu-se agora na pandemia, quem estava e quem tinha essa oportunidade conseguiu safar, quem não tinha paciência. Ficou para trás. E, portanto, isto vai ser o futuro, aliás, e isso é uma das apostas da transição digital, está aí, o 2030 fala-se muito nisso. Agora, já perguntamos o que é que vem para este território? Não vem nada. Já nos foi dito que não vem nada. E, portanto, nós vamos continuar a bater murros na mesa, até que um dia nos consigam ouvir, mas não nos vamos calar, que nós nisso estamos em uníssono, os 6. Muito bem. Em nota de rodapé desta nossa entrevista, gostava de lhe pôr uma questão muito em concreto. Na sua opinião pessoal, podemos encarar o futuro da região do Alto Tâmega com otimismo? Podemos, e digo isto com uma certeza absoluta. E não é só dizer da boca para fora e dizer assim, que é o politicamente correto. Não é só por isso. Digo isto até pelos passos que temos dado. Primeiro, pelas oportunidades que estão a ser criadas neste território. Segundo, pelas potencialidades que este território tem. E vamos a casos concretos. A questão que lá está, que nos tem dado algum trabalho, mas começam agora a surgir os frutos. A criação da Associação Aquavalor, que vai instanciar garantidamente e vai trazer e vai fixar aqui os jovens. Eu lembro, e falo muito nisso, em tempos houve uma instituição de ensino superior aqui na região, e concretamente no Conselho, duas, que era de enfermagem, mas a outra que fechou, infelizmente, a Internacional, que depois passou para o TAD. Exatamente. Mas que muitas das pessoas que andaram nessas instituições ficaram neste território. E, portanto, aí passa o futuro deste território. Aliás, não se compreende porque é que é a única no T3 que não tem ensino superior. E, portanto, conseguimos isso, fruto de uma boa colaboração com o IPB, diga-se de passagem. E agora também o aproveitamento, a aprovação, do centro colaborativo que vai dar o passo seguinte. Já foram contratados alguns técnicos doutorados e mestres, uns que são de cá, outros que não são de cá, mas que já se vão fixar cá. E, portanto, este é um grande passo. E é um grande passo até dizer-lhe, por causa de acreditar neste território. Primeiro, o entendimento que existe no seio da CIM, nos 6 presidentes de Câmara, que é fundamental. O trabalhar em rede, o entendimento, independentemente de cada um tem a sua política no seu município, as suas atitudes, as suas decisões. Mas em prol da região? Mas em prol da região estamos em uníssono e temos dado passos. O primeiro foi no ano passado, inaugurado nas condições que foi o posto de turismo, que não é fácil. Se eu tenho direito a 100 mil euros, porque é que é de abdicar deles? E vai construir uma obra no concelho vizinho. Mas isso foi unânime e foi pacífico porque já começamos... Outra visão. Começamos a ver que não vale a pena ter aqui capalinhas em todo o lado. Temos uma boa com visibilidade para atrair gente. Esta questão também, porque Chaves é o concelho que mais cativa dos 6, que mais gente passa. E, portanto, não temos que ter pejo nenhum em dizer isto.
Se Chaves estiver bem, Boticas está bem também. E Montalegre igual. É preciso haver este entendimento e este bom senso entre os concelhos. Entre os 6. E, portanto, acredito neste território. Porquê? Porque tem potencialidades. Há entendimentos. A política fica à porta dos 6. Aliás, não há nenhuma decisão que fosse tomada pelos 6 por votação. É sempre unanimidade. Isto quer dizer muito. Não é normal, aliás, quando falo com outros colegas de outras CIMs, diz como é que vocês conseguem isso. Também somos poucos. Também temos essa vantagem, mas já CIMs com 9. Portanto, também não são muitos. E não tem este entendimento, nem esta regularidade de reuniões. E esse é um bom passo. Esse, para mim, é o primeiro passo. Não é cada um estar a olhar para o seu umbigo, mas olhar para o território. Porque nós somos poucos. Se andamos cada um para o seu lado, não vale a pena. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto é a potencialidade deste território. Mesmo em termos, já não, sem deixar de falar na questão da água, que é transversal e é um grande potencial, e foi a essência da criação da Água Valor e de alguns projetos que temos conseguido financiamentos através desse tema, que é transversal da água. Depois a questão dos produtos da agricultura. O potencial que este território tem. E se calhar, não por culpa própria, mas se calhar também foram incentivados. Aqui há uns tempos a agricultura era minorizada, só ia para a agricultura quem não sabia fazer mais nada. Agora não. O ser agricultor é uma atividade nobre. Tão nobre como, olha, Presidente de Câmara, ou como engenheiro, como advogado. Porque ninguém consegue viver sem se alimentar. E para se alimentar é preciso falar do agricultor. E por vezes esquece essa peça fundamental nesta panóplia toda que se fala. E temos grandes potencialidades, veja-se, quer Boticas, quer Montalegre, com os produtos, e falo de Boticas, quer na carne Barrosã, o mel, o cabrito, enfim, vários produtos que temos, mas fundamentalmente a carne, que tem sido uma grande ajuda. Está-se a passar por um mau bocado, problemas de escoamento, mas também temos uma instituição que está com pujança, e a Cooperativa Agrícola de Boticas, e que está a ajudar os nossos agricultores a escoar porque aquilo tem um tempo, porque senão depois já passa, pois. E a carne Barrosã só com um determinado quilo, porque senão depois já não pode. Enfim, aquelas características que a carne Barrosã tem que obedecer. Mas fala-se de Montalegre, ou de Valpassos, por exemplo, que tem uma dinâmica agrícola fantástica. E, portanto, isto é tudo... A qualidade de vida deste território é ímpar. Uma pessoa que vive cá, repare, vamos ao caso concreto do Boticas, se alguém estiver num concelho qualquer e diga assim, bom, aqui isto o dinheiro ao fim do mês começa a faltar, e portanto vamos ver como é que é com esta questão do teletrabalho. Boticas paga. Na educação, os pais não têm despesas nenhumas, desde o transporte, a alimentação, a questão dos livros. Acho que é uma obrigação nossa. E só assim é que familiarmente responsável. Uma bandeira que essa continua... é uma das bandeiras que eu mais me orgulho de receber, que damos esses apoios. Mas só assim é que conseguimos atrair. E, portanto, vendo este prisma, fazendo essas contas ao fim do mês, ter produtos de qualidade, ter uma vida saudável neste território, este território só tem que ter sucesso no futuro. É preciso não estragar. É preciso não estragar, e é isso que nós não queremos deixar fazer. Mas deixe-me dizer-lhe que tem outra, e que também estamos a trabalhar nisso, neste caso concreto, os outros também, mas o Conselho de Boticas, temos outra riqueza fundamental, que estava desaproveitada, que haviam virado costas, mas que agora vamos, e depois de tantos anos também vamos apostar, que é a questão da floresta. É uma riqueza fundamental, é a riqueza, é o emprego, é a mais-valia para estes territórios e, portanto, tem todas as condições para eu acreditar e para dizer, sem demagogia nenhuma, este território tem futuro, que se chama este território do Alto Tâmega, tem futuro, e, portanto, quem ainda não está convencido que queira vir para cá, é bem-vindo, bem recebido, como dizia o Miguel Torga, nós só sabemos receber bem, portanto... Nota-se que vive com paixão este território.
Vivo com paixão porque gosto, para já, vivo o meu concelho de uma forma apaixonada, não desmedida, mas apaixonada, com sensatez, mas digo-lhe que é sem demagogia nenhuma, eu acredito neste território, porque acredito nas pessoas, acredito na minha vontade também e na vontade de outros responsáveis políticos. O território tem tudo e mais alguma coisa. É preciso só nós sabermos aproveitar as potencialidades e oportunidades que o território nos dá. Muito obrigado. Foi a entrevista com o autarca de Boticas, Fernando Queiroga. Estivemos a fazer a ronda pelo seu município, falamos do ano pandémico e perspectivamos o futuro. Vamos continuar com as rondas dos municípios. Até uma próxima oportunidade.